Opa, peraí, gente, a gente já conta sobre isso. A gente vai ouvir agora o senador Eduardo Braga, que foi o relator da reforma tributária no Senado e vai conversar agora com os jornalistas. Olha ele aí. Gente, como está escuro, hein? Da reforma tributária, na busca do entendimento para que pudéssemos chegar ao bom termo de podermos votar no dia de hoje a reforma tributária. Ainda ontem à noite tivemos uma outra reunião com o deputado Aguinaldo e o ministro Haddad na busca desse entendimento. Todas as demonstrações de boa vontade por parte do Senado foram dadas. As construções com relação à Zona Franca de Manaus também foram construídas. Desde a PEC 110, aqui no Senado, a proposta, inclusive feita pelo senador Roberto Rocha, era da manutenção do IPI para a Zona Franca de Manaus. Como o IPI seria extinto, houve a substituição inicial pelo imposto seletivo, que foi muito questionado em função de que o imposto seletivo é um imposto para impacto sobre meio ambiente e saúde, e os produtos da Zona Franca não têm impacto sobre saúde e meio ambiente. Então houve a ideia, para não manter a tributação do IPI, de ser substituído pela CID, mas enquanto ela não fosse restabelecida, permaneceria o IPI, tanto é que está no texto aprovado pelo Senado, a permanência do IPI até que a CID fosse instituída. Assim foi possível construir a solução que está agora sendo aprovada, esperamos nós, está sendo lida, fruto do entendimento e do acordo entre as lideranças da Câmara, para que o IPI seja, portanto, o instrumento da manutenção da competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. Com isso, resolveu-se a questão do impasse com relação à Zona Franca. Outras questões também foram superadas e nós esperamos que, com a aprovação do texto, que nós só vamos saber ao final da votação dos destaques, que ainda serão enfrentados pelo plenário da Câmara, e aí, na semana que vem, o presidente Rodrigo Pacheco haverá de fazer a avaliação para a promulgação da PEC da reforma tributária. Mas eu creio que o trabalho foi construído, a demonstração de boa vontade, de construção de uma solução foi absolutamente construtiva ao longo desse tempo. Todos vocês acompanharam que em tempo recorde o Senado, em 120 dias, conseguiu construir um relatório que foi aprovado por 53 dos nossos 81 senadores, e hoje a Câmara, então, vota em segundo turno, em revisão ao texto aprovado pelo Senado, a PEC da reforma tributária, dando, portanto, um passo definitivo para uma aprovação de uma reforma que, pela primeira vez, em regime democrático, será aprovada, esperamos nós, na República Federativa Brasileira. Líder, eu tenho duas perguntas, por gentileza. Se eu puder ouvir uma de cada vez. Desculpa, eu tenho duas perguntas, por gentileza. Pelas mudanças ali do Aguinaldo, foi tudo só de supressão, então não voltaria se... Tirando o destaque, o que pode mudar em plenário, mas não voltaria para cá. Como é que ficou? Não deu para entender muito bem se ele deixa a possibilidade de cashback na reforma com o modelo, a regulamentação sendo feita por lei complementar, ou se foi completamente excluído. A promulgação é sempre do presidente do Congresso. O presidente do Congresso... Mas voltaria para o Senado? A promulgação é sempre a avaliação do presidente do Congresso, e o presidente do Congresso pode entender que há necessidade ou não de voltar para o Senado. Portanto, ele fará a avaliação ao final da votação. Tem que entender qual é o texto que vai ser, ao cabo, aprovado pela Câmara. Nós não sabemos ao cabo o que será aprovado pelo plenário da Câmara. Eu não posso, a essa altura, avaliar o que vai ser votado pela Câmara.
Portanto, vamos aguardar o final da votação do plenário da Câmara. E a avaliação final é sempre do presidente do Congresso Nacional. Com relação ao cashback, sim, ele permanece com a previsibilidade ou com a possibilidade da lei complementar. Líder, como é que o senhor avalia as mudanças que foram feitas em relação à cesta básica, ou a retirada da cesta básica estendida, e também a parte da importação de combustíveis, que impacta na Zona Franca, certo? Bem, primeiro, a cesta estendida. Eu acho que foi um avanço a cesta estendida, porque você não impactaria a alíquota global, mantinha o benefício para quem tem baixa renda através do cashback e aqueles que poderiam pagar mais não seriam, obviamente, beneficiados por uma exceção de benefícios a mais. Portanto, era uma economia de mais de 20 bilhões que nós estamos fazendo na conta global de exceções. Mas entendeu a Câmara de que era a solução original melhor, nós respeitamos. Com relação à questão de combustíveis, desde o início há um grande equívoco nesse debate. O texto que estava colocado no parágrafo 7º do 92B não trata de combustível, trata da indústria de petróleo, que não estava sendo vedada. A indústria de derivados de petróleo trata-se de lei infraconstitucional. No entanto, numa demonstração de que nós não seríamos impeditivos da negociação para votar o texto, a bancada do Amazonas resolveu discutir esse tema em lei complementar e manter a discussão que está havendo no Supremo Tribunal Federal. Mas no texto da reforma tributária, se você lê e relê, você não encontra em nenhum trecho dela a palavra combustível. Se você encontrar, você ganha um Fusca 0 quilômetro. Senador, então a competitividade da Zona Franca de Manaus está sendo mantida nesse modelo? A competitividade da Zona Franca de Manaus, com a manutenção do IPI, está assegurada nesta estruturação. Para o senhor, a alternativa do IPI é melhor do que a... Não se trata de melhor ou pior, se trata de que é a mesma coisa. Na realidade, a CID ia substituir o IPI. Portanto, mantendo o IPI, nós estamos mantendo o status quo, que era o que nós exatamente queríamos. Nós queríamos manter a competitividade, manter a estruturação da Zona Franca de Manaus. Ponto. Nós não queríamos nada mais nem nada menos. E é o que está sendo estabelecido. Senador, como essas supressões foram discutidas ali, nessas reuniões que tiveram entre o Senado e a Câmara ontem, houve alguma discussão sobre qual será a alíquota do IVA? Houve alguma discussão desse tema? Não, isso compete a análises econométricas que vão ter que ser feitas pelo Ministério da Fazenda, pelo Tribunal de Contas e pelos institutos de planejamento que terão que fazer a econometria da alíquota que será implementada. Isso não cabe a nós fazermos esses cálculos. Houve concordância do Senado com a supressão daqueles 5 setores dos regimes diferenciados, saneamento, transporte aéreo, microgeração de energia, dentre outros? Não, veja, o Senado, quando deliberou pela aprovação desses segmentos e desses setores. Mas, no regime bicameral, nós, senadores, manifestamos por maioria dos nossos votos a questão do regime específico com relação ao saneamento, que é uma das maiores dívidas sociais desse país. Uma das maiores dívidas sociais desse país é investimento em água e esgoto. E é um dos maiores problemas de tarifa deste país, principalmente para a população de baixa renda. No entanto, nós respeitamos a posição da outra casa. Líder, com relação ao comitê gestor, aqui foi bastante discutido quando estava no Senado e agora a supressão lá fala que tira a sabatina do Senado. Isso também foi discutido antes de colocar a supressão? Isso foi discutido no dia de ontem, nós manifestamos a nossa posição, mas respeitamos a decisão da outra casa. Ok? Obrigado. Ok? Obrigada, senador.